Não, e eu pedindo mediunidade. Eu falo, eu quero ter mediunidade, eu quero ter mediunidade. Tem uma pergunta aqui da Rosana Matos. Por que as pessoas nascem psicopatas? Amo vocês dois, gratidão, gratidão. Gratidão a você, minha querida amiga. Obrigado, viu, Rosana? Na verdade, assim, psicopata, existem alguns tipos de psicopatas. Existe um monte de psicopata que não é violento nesse ponto, né? Então acho que ela está querendo se referir a esses psicopatas que tiram a vida de pessoas, etc., que fazem loucuras. Na verdade, é uma junção de fatores, né? O psicopata, ele tem diferenças físicas, biológicas em relação às outras pessoas. Acho que é no lobo frontal e alguns pedaços do cérebro são formados de forma diferente. Ou seja, aquilo ali já estava programado antes do cara reencarnar. Não foi algo que aconteceu pelo livre-arbítrio e tudo, né? Então ele já tem essa, ele não tem ele perde a culpa. Ele não tem culpa. O psicopata mata um animal, mata uma criança, ele não liga para isso. Ele é frio. Aí tem os violentos, tem os não violentos. Então, cheio de psicopata que não mata ninguém, é psicopata, né? E essa condição biológica, por que ele nasce dessa forma? É uma expiação para ele. Com certeza. Ele já danificou lá o seu cérebro em outra existência por conta das coisas que ele fez. E ele nasce com essa expiação. E muitas vezes os espíritos utilizam-se ou permitam que aquele problema da pessoa causem esses danos, porque muitas vezes não todas, né, na verdade, porque as outras pessoas precisam passar por problemas também. Então, se não chegar, por exemplo, outro dia eu estava vendo aquele programa de avião lá, acidentes aéreos, Mayday, desastres aéreos, e, o piloto mergulhou e matou todo mundo no avião. E aí eu questionei meu mentor, né? Ele falou, isso daí é porque o cara já era problemático, as pessoas precisavam desencarnar, eles permitiram usar, né? Aquela situação. Mas aí também tem vários fatores, porque é meio complexo, porque, por exemplo, no Livro dos Espíritos ele fala que um louco, ele não ganha expiação, se ele não sabe o que ele está fazendo, né? Então, claro, tem o louco e tem o da maldade, tem coisas diferentes, né? Louco é aquele que rasga dinheiro, que briga na polícia. Então, tem casos que os espíritos se utilizam, isso eu tenho certeza, para fazer com que as outras pessoas espiem e que não necessariamente o cara está usando o livre-arbítrio dele, entendeu? É que é meio confuso explicar um negócio desse. Mas, assim, basicamente, vamos supor, o psicopata vai lá e mata uma pessoa, certo? Ele vai ser preso. Ele reencarnou com essa condição de psicopata porque ele teve uma expiação lá atrás. E aí, se ele vai pagar, como que ele vai pagar por essa morte que ele realizou agora, isso aí tem vários fatores vão definir, né? Depende da intenção dele, etc. Mas, de fato, ele vai passar um perrengue na Terra, mesmo que tenha sido uma loucura momentânea, etc. Então, assim, a gente sabe que no mundo de Deus não existe imperfeições, não existe erros, existe na nossa justiça, né? Até porque o juiz é só um humano, não tem como ele saber tudo que está acontecendo, tudo. Os espíritos que fazem essa avaliação e que fazem esse julgamento, eles são espíritos muito inteligentes, que conhecem todas as nossas vontades, conhecem a gente melhor do que nós mesmos. Então, uma coisa é fato, né? Na reencarnação não existe erro de endereço. Se o cara nasceu assim, algum propósito teve, né? Não, existem injustiças, mas não existem injustiçados, né, Eduardo? Exato. Perfeita essa frase, perfeita. Né? Não Porque existe. assim, nós somos um resultado das nossas escolhas pretéritas, né? De Sim. reencarnações passadas. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Exatamente, herdeiros de nós mesmos. Então a gente precisa cuidar das nossas escolhas de agora também, para não reverberar de maneira ruim, né, no futuro. Sim. Toda vez que eu tenho uma dificuldade, uma expiação, meu mentor fala assim para mim: eu posso te garantir que não vai passar nem 0,1 mais do que você deve passar. Então, ou seja, assim, você vai te lascar, mas eu te garanto que não vai ser mais do que você deve se lascar, entendeu? Tipo assim, o problema só vai até onde está a tua conta. Quando acabar a tua conta, não tem mais problema, né? Ou seja, não tem Eduardo, justiça, né? você falou aí de mentor. Como que foi o seu primeiro contato com o seu mentor? O primeiro mesmo, quando ele se revelou para você.
Ele foi um contato assim, ele te deu alguma instrução, ele revelou algo assim, como que foi? Legal essa pergunta. Foi assim, eu tinha uma namorada, né? E a gente acabou de começar a entrar no espiritismo. E eu estudava, na verdade, ela nem tanto, eu estudava tudo. E aí, um dia, eu comecei a conversar com ela, e ela tava falando umas coisas que não tinha como ela saber, de física e tal, não sei o que. Achei estranho. Aí passou, no outro dia a mesma coisa. Aí eu percebi que, na verdade, tinha uma inteligência de fora que estava colocando aquelas informações, porque não tinha como ela saber daquilo. Aí eu falei para assim, você é você? Aí ele me falou, eu vou falar a verdade, eu sou um espírito. E eu tô falando por ela. Só que foi tão maluco pra mim, porque ela conversava comigo 100% normal. Ela não dava pra reparar. Depois de um tempo dava pra reparar, mudava até a fisionomia, tudo, mas no começo acho que até pra não me assustar, né? Eu tinha um certo receio. Ele falava bem de boa comigo assim. Usava até a linguagem dela. Depois ele foi modificando. Aí eu comecei a pensar que ela passava o dia estudando para me zoar, entendeu? E à noite ela chegava e fingia que era um espírito. Eu falava, ela tá me zoando, não é possível. Não é possível, não tem lógica isso. Só que aí, o dia que eu tava preparado para pegar ela no pulo, ele me falou coisas do meu trabalho que não tinha como ela saber. Aí eu passei a acreditar. Aí eu falei, pô, agora não tem como. Eu fiquei pensando, só eu sabia disso. Ela não tem como saber, como é que ela vai saber isso? E aí eu comecei a conversar com eles. Então eu marcava encontro todo dia às 8 horas da noite. Todo dia eu anotava as perguntas que eu queria fazer. Todo dia eu chegava às 8 horas da noite e conversava com ele. Só que, na verdade, ele passava o dia inteiro comigo, mas na minha cabeça, que não tinha esse conhecimento, achava que ele vinha, chegava às 8 horas da noite só para conversar comigo, né? E aí foi isso. Então foi um tempão assim, eu não tinha mediunidade, mas durante esse período, que sei lá, uns 3 anos, eu não ouvia nada de espírito, e sempre que ele queria falar comigo, ele incorporava nela e falava, e ela não percebia. Para você ter uma noção que interessante que era. Era tão interessante que, assim, era bem impressionante, na verdade. Então ele incorporava, falava comigo, saía o tempo inteiro. Depois disso, ela passou a ouvir bem os espíritos. Então ela ficava dando recado. Olha, tá falando isso, faz isso e tal. Beleza. Um dia, não, e eu pedindo mediunidade. Eu falando, eu quero ter mediunidade, eu quero ter mediunidade. Eles falaram assim, eu não sei se você tem mediunidade. Também isso não importa. Você não precisa de mediunidade para fazer o bem. Eu falei, é verdade. Por isso que eu comecei a gravar os vídeos e tal. Só que eu queria ter mediunidade, porque eu queria conversar com os espíritos, né? É muito bom. E aí, passou um tempo, ele virou para mim e falou assim, então tá bom. Ah, não, ele me contou uma história, na realidade. Por que eu não tinha a mediunidade que eu queria? Porque no passado eu perseguia as bruxas por causa da mediunidade. Eu tive várias reencarnações na igreja católica e tal. Então eu perseguia a galera que tinha mediunidade. Então nada mais justo do que eu passar um período desejando essa mediunidade, né? Se não fosse meu objeto de desejo, não seria. Eu passei um tempão. Aí um belo dia ele virou para mim e falou assim, olha, é a última vez que eu vou falar por ela. Daqui em diante, você vai se esforçar para me ouvir dentro da tua cabeça. Eu não vou mais falar por aqui. E realmente ele fez isso. E aí eu comecei a ouvir eles. E aí eu fui me dedicando mais. E hoje em dia eu ouço assim, 100% do tempo, como se fosse uma pessoa falando. Para mim é bem, bem natural. E o mais interessante desse fator, desse negócio que aconteceu, é que depois de um tempo, eles fecharam a mediunidade dela. A gente terminou tudo, mas hoje em dia ela não ouve espíritos, não vê, não tem nada de mediunidade. Zero, zero. Eles abriram só para fazer esse processo comigo. Entendi.